Bom dia, Boa tarde, boa noite. pesquisadores e desesperados. Meu nome é Pedro Laércio Meu nome é Marcelo Amorim. e evoluir é, em algum ponto, deixar de existir como espécie humana. Tá começando mais um Protagon Podcast. Protagon Podcast, mais uma vez agradecendo ao espaço do LPG, do Laboratório para a Gestão da Estácio, agradecemos ao NAD, pelo espaço também em reunião, por nossa propagação de projetos, de convidados, agradecemos a coordenação e a direção da Estácio, agradecemos a nós mesmos que estamos aqui em um dia, finalizando nosso ciclo de primeiro ano que a gente faz podcast, 2022. É. É, Marcelo, seus comentários, beber um cafezinho, né? Obrigado à mãe do Marcelo pro cafezinho de mamãe. Verdade, Dona Paula, muito obrigado. Todos aqui que vieram aqui estão para confirmar, menos o Cristiano, que ele não bebe café. O café é mais confirmado que eu aqui, né? O café. Tem que ter o Marcelo, café. traz o café, depois você vem. Ninguém pergunta, Marcelo, vai vir hoje não? Marcelo, traz o café. Marcelo, fala pra tua mãe agilizar. Bem, hoje temos um tema bem interessante com, de novo, um intercurso, né? Hábitos, comportamentos, evolução. O cara bota hábito e neurociência em tudo, cara. Tem que ter, cara. Meu Hábitos é Deus mais do do céu, tudo. cara. Então, se apresente, você é? Eu sou Magno, eu sou do curso de Biologia daqui da Estácio. Tô no 8º período, mas ainda falta um pouco para terminar. 8º período. Como você vai estar daqui a 4 anos, Marcelo? Cara, 4 anos. Acho que na Estácio de cabelo branco, acho. Cabelo branco, agora tá de barbão. Barbão? Não, o Magno, ele aparenta estar bem. Tá, nem parece, mas Fisicamente está bem, emocionalmente estável. Destruído. Brincadeira. típico de veteranos. É engraçado como a gente consegue contato, né? A gente chega assim, tem um podcast, vem participar? Aí ele, Cola aqui com a bora! gente. Alguém igual o Magno, bora! Bora, por que não? E hoje a gente vai falar sobre evolucionismo, evolução, teorias de evolução, tudo que você tem a propor a gente sobre esse tipo de assunto. E eu já começo a pergunta com quem é Magno? Você falou o que você fez aqui, mas quem é Magno? Não entendi o sentido da pergunta. Magno foi um jovem sonhador, que tá sonhando até hoje, né? Tô sonhando até hoje. Um otaku qualquer, um gamer. Um geek. Um geek. Um cara que gosta de jogos, gosta de animações japonesas, um cara que está aqui interessado em biologia. Biologia. E o que te fez escolher biologia, Magno? Biologia, na verdade, eu sempre amei biologia. Na verdade, minha família toda é do interior de Minas Gerais. E em vez de eu seguir o lado de agricultor ou engenharia ambiental, algo É. nesse nível, Sim. eu escolhi a biologia porque meu pai, meus tios, avós, sempre foram muito de defender a natureza, as árvores, os lagos, os rios. E, e eu ia pra lá, eu me sentia bem, estando em contato com a natureza. Me sentia muito bem. E aí, tá aqui no Rio de Janeiro, eu via filme e tal, séries, animes, jogos, e eu via sempre o cientista, né? Jalequinho, pá, o cara é gênio, todo mundo respeita. Aí eu falei, cara, um dia eu quero estar de jaleco por aí, um dia eu quero ser um cientista. Só que eu não sabia em que área eu ia atuar. Eu fiquei muito na dúvida entre química, física e biologia. Só que ao longo dos anos, meu amor pela biologia foi aumentando, né? E sem falar que biologia é uma área ampla de emprego, então seria mais fácil eu ir para essa parte. E aí teve um professor de biologia do ensino médio que me deu um toque. Ele dava aula de física também, ele tinha autorização para dar aula de física. E aí ele me deu toque, e aí, não, fazer biologia mesmo, e tô aí fazendo biologia. Você pode fazer petróleo e gás, você pode fazer meio ambiente, você pode fazer área educacional. É uma área que você tem especializações mil para atuar, né? Creio que fazendo biologia graduação você faz bacharel e licenciatura, né? Ou só bacharel? Bacharel. Bacharel. Faz uma especialização em educação, igual eu fiz, então depois da aula. Eu vou fazer, já, depois que eu terminar, que eu posso fazer só as matérias de licenciatura Maneiro. aqui. Muito bom. E aí eu vou fazer isso também. Também com biologia, bacharel, posso trabalhar em análises clínicas também. Olha só. Qualquer Parceiros aqui. hospital. Qualquer hospital eu posso fazer análise clínica. Legal. Então é bem ampla. Você pode atuar na área de biomedicina?
Então, eu acho que é só na parte de análises clínicas mesmo, Tá, se eu não me engano. perfeito. E eu lembro que quando eu conversei contigo a primeira vez sobre o podcast, você chegou com, tem um negócio que eu quero falar, evolução, evolucionismo. O que te instigou a falar sobre isso? Bom, primeiramente é uma área que eu me saí bem nas matérias aqui na faculdade, por incrível que pareça. Foram as matérias que eu tirei 10, então, por algum motivo nem é a Uhum. minha parte favorita, Não estou com inveja. mas é uma área que me interessa bastante. Não tem como falar de biologia sem falar sobre evolução. O interessante da evolução, evolucionismo geral, é que você abrange uma, duas, três áreas, né? Você pode analisar do ponto de vista psicológico, social, né? Você pode analisar biológico. Sim, sim, a evolução. A evolução é muito importante para toda a vida. Na verdade, todos nós evoluímos. Quer queira ou não, é algo comprovado, não é achismo, como muitos acham e como muitos pensam. Pode falar um pouco pra gente sobre a evolução, teu entendimento sobre isso? A evolução. Eu posso fazer uma pergunta, primeiramente? Sim, claro. O que vocês entendem como evolução? Como adaptação, adaptabilidade. Não necessariamente um sendo melhor que o outro. Tipo, eu posso ter evoluído no conceito de psicologia, você no de biologia. O peixe evoluiu para estar mais adaptado naquele ambiente. Eu evolui para estar mais adaptado nesse meio social, cultural que a gente vive hoje como ser humano. Acredito que a evolução seja nesse sentido. A águia, ela evoluiu para se sair muito bem nas alturas, ter uma visão muito boa. É por aí. Você, o que que você acha, Lars? Evolução pra mim é você olhar pra trás, ter ciência de que algo aconteceu e olhar pro futuro e ter ciência com base no que aconteceu no passado que algo vai acontecer no futuro. Bom, Agora, eu posso dar um conceito bem básico da evolução? Por favor. sim. A evolução nada mais é do que a mudança, Aí, viu? seja positiva ou negativa. Hum, Muita gente acha que a evolução tá ligado somente com mudanças positivas, sim, eu que tava na achando isso. verdade não é. Por exemplo, existem aves que não voam. Isso é uma evolução, pode ser considerada negativa, mas é uma mudança. Evolução só é um nome bonito para mudança, Hum. seja como fisiológica, anatômica, mental, emocional. Qualquer mudança é uma evolução. Qualquer mudança é uma evolução. Top. Top Então, mesmo. você, senhor hábitos, você melhorar os seus hábitos e aptidões, você está fazendo uma evolução pessoal, assim como você deixar de hábitos para outros, hábitos bons você deixa para adquirir hábitos novos. Por exemplo, eu gosto de RPG de mesa, narro Sim, tranquilo, mas eu preciso deixar o RPG de mesa para cuidar do podcast. É Isso uma é uma evolução? evolução, uma evolução. Dolorosa, triste, mas é uma evolução, é mas é uma uma mudança. evolução. Caraca, muito bom. Então, por exemplo, eu tenho problema de visão, tenho astigmatismo e hipermetropia. Isso é uma coisa ruim, mas é uma evolução. Graças à medicina moderna, eu não vou deixar a minha família ser extinta, né? Hum, Esse termo, então, as pessoas usam evolução no jeito errado, né? Exatamente, é muito errado. Porque falar o ser humano é o mais evoluído da Terra, está errado. Todos os animais, seres vivos que estão vivos até hoje, estão evoluídos no seu ápice, independente se é igual ou diferente. Estão no seu ápice. Os que já foram extintos, esses sim não estão mais evoluídos. justo. Justo. Agora, uma planta que está viva com a gente, ela está evoluída no máximo dela. Nós também estamos evoluídos no nosso máximo. Eu acho legal a sinergia que você tem no mundo natural, onde uma planta exerce uma função de fruto para um animal ir comê-la e espalhar as sementes. Assim como uma flor, uma planta que gera uma flor para ter um polinizador que vai levar essa flor para outra flor, vai polinizar outro lugar. É um conjunto de evoluções muito legal, cara. Isso é um sistema evolutivo para a reprodução das plantas. Na verdade, esse conceito foi evoluído através das plantas que a gente classifica como angiospermas. Angiospermas. Eu adorava esse nome quando eu estudava Aí que biologia. Eu adoro seria, biologia. só pra galera que não sabe, entendeu? Não é que eu não saiba, entendeu? Só pra galera que não sabe ficar
entendido no assunto. Então é só você analisar a palavra. Por exemplo, angiosperma. Esperma vem de semente, né? Não pensa besteira, Marcelo. Não, jamais. Minha mente é pura, como um anjo. Você é profissional, Marcelo. E anjos vem mais ou menos de quê? Anjos vem da carne do fruto. É uma coisa meio O que a gente come do fruto, da fruta, encapsulado, né? é Embarcado, né? isso. Aí angiosperma vem o fruto embarcado, né? Aí você tem outros tipos de espermas, né, na natureza, outros tipos de nomenclatura. Sim. Eu lembro muito de pteridófita, briófita, era muito legal isso. Adorava essa parte da biologia. É muito interessante, porque essa estratégia evolutiva foi o que deu dominância dessas plantas no planeta Terra atualmente, né? O fruto, a flor, a semente é característico dessas plantas e que essas plantas agora são dominantes no planeta graças a isso, né? Graças a essa estratégia evolutiva. E, cara, não tem como falar de evolução sem falar do pai da evolução, né? Lamarck, mentira, Darwin. Tem a ver, tem a ver. Muitos cientistas dizem que Lamarck era um doido varrido e desmerecem o cara, mas o Lamarck também era um gênio. Só que o erro dele foi tentar unir as duas teorias dele. É. As O próprio duas, pai do Darwin também, né? sim. O Lamarck, ele tinha duas teorias que eram boas e que acontecem, só que em parte, não 100%. E a pior parte foi ele querer unir essas duas, que é a lei do uso e do desuso, né? Que tem um exemplo da girafa, quanto mais a girafa esticava o pescoço, mais ela ficava pescoçuda. Não é assim que funciona a evolução. Saquei. Por exemplo, você vai pra academia, você malha, você fica bombado. Né, Marcelo? Correto. Correto? Verídico. Verídico, certo? Só que aí ele teve a outra parte, o Lamarck quis unir essa teoria com a outra teoria, que diz que características são passadas de pai e mãe pro filho. Sim. A gente justo. sabe que em parte tá certo. Sim. Você tem um cabelo parecido com a sua mãe ou com seu pai, cor de olho parecido. Só que se você malhar e ficar bombado, você vai passar isso pro seu filho? Seu filho vai nascer bombado? Não. Isso Então, foi um agente fenótipo, né? é. Ó, ainda Então, manja, mano. então Lamarck estava certo em parte, mas quando ele tentou unir, ele estragou tudo. E aí surge Darwin. Surge Darwin, que era o cara era um gênio à frente do seu tempo. Ele viajou o mundo, inclusive passou pelo Brasil na época do Dom Pedro. 1800 e pouco? É isso. E ele chegou à conclusão da seleção natural e da evolução. Ele teorizou isso e, acredite ou não, outros cientistas da época, muitos gênios, também teorizaram, sem saber da teoria dele. E quando ele jogou isso a público, os outros também jogaram. Acontece muito por causa do nosso professor de história falou, que é o Saudoso espírito. Jonathan. Vemos ele aqui algum dia. Aquele Hein? termo em alemão que é o espírito do conhecimento, não. Caraca, Eu sei o que você tá falando. Eu sei, eu é esqueci que é o também. tipo o conhecimento. Zeitgeist. Isso. Zagache. Zeitgeist é um período onde você tá no ápice de conhecimento de alguma área, né? O Zeitgeist alemão, você tem. De forma resumida é isso, né? Jonathan, não bate na gente. Essa parte, esse nome é muito específico. É. Então, aí eu tô resumindo aqui o Darwin, né? E aí ele chegou, outros cientistas chegaram na mesma teoria dele. Então aí a gente viu que é real, acontece, é verídico. Que o fenômeno é observável na natureza. É algo que a gente consegue enxergar de fácil. A gente chama isso de empirismo, né? Empirismo, Você isso. olhar e observar ele. O fenômeno pode ser observado, ele é empírico. Isso, É um tipo de conhecimento. hoje em dia é usado muito com moscas, porque mosca tem um tempo de Mosca? vida muito curto. Ah, Então, tipo borboleta? é. Tipo, eles separam a comida de alguns grupos de moscas. E em poucos minutos morrem, né, de velhice, nascem outras. E quando você vai ver, já mudou a cor totalmente dos dois grupos. Caraca, cara. Isso é evolução pura. Que É a legal. mudança, né? De novo, é a mudança. Seja boa ou ruim, é uma mudança. É Ou até evolução. nem boa e ruim, né? Só uma Neutra. mudança neutra, né? É. A gente esquece do neutro, né? É sempre dicotômico, sim e É. não, né? Mas mudanças neutras também é evolução. E aí, ele conseguiu chegar nessa teoria vendo os fatos, mas ele não estava 100% certo. O que faltava para Darwin? Genética, que chegou um tempo depois. Chegou um tempinho depois. Então, hoje em dia, a gente não estuda o darwinismo, a gente estuda o neodarwinismo. Tá, justo.
que é as ideias do Darwin acrescida com a genética. Que hoje em dia a gente sabe muito bem que a genética é fundamental para a evolução. Sim. Só acontece evolução caso tenha mudanças gênicas naturais. Isso é um fato. E como um agente fenótipo consegue mudar a genética não fenótipa, né? Então, Vivo. mudanças genéticas estão ligadas com. É genótipo, né? Não, É, mudanças genéticas naturais estão ligadas com escassez ou abundância de alimentos. Predação está ligada com o clima onde está inserido. E também temos a seleção sexual também. Além desses fatores, né? Seleção sexual é um pouco parecida com a seleção natural, só que não tem esses fatores. Tem os fatores da fêmea escolher o macho. Sim. Tá tendo estudo falando fala de alimentação relacionado a diabetes Alzheimer. Que, se eu não me engano, são parecidos. O Caraca, como é que eu posso falar? A genética? O Por que a pessoa tem diabetes? Uma coisa relacionada à insulina, né? Tem 2 tipos de diabetes, na verdade. E o Alzheimer, se eu não me engano, é parecido. Tem um estudo falando que dá meio que para prevenir o Alzheimer, dependendo do alimento que você está ingerindo durante a tua vida. Sim, na verdade, os alimentos são Isso. ótimos para prevenir todos os tipos de doença, na verdade. E ajuda muito. A alimentação, as proteínas, mexe muito com a genética de todo ser vivo. Isso afeta bastante. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que tem um urso polar lá, né, no seu clima bem gelado, gostosinho. E aí tá acontecendo o que agora? Mudanças climáticas, aquecendo lá. Vamos supor que uma fêmea fique gestante. Vamos supor que o sol tá tão forte que incide dentro do útero dessa fêmea. Nós sabemos que os raios UVB, UVA são prejudiciais Uhum. em excesso. O câncer de pele é muito isso. É, na verdade, o raio de sol que corta o DNA no meio, praticamente, Olha. tirando uma parte do DNA. Vamos supor que isso acontece com o filhote. O que poderia acontecer? O filhote pode crescer com algum problema anatômico, fisiológico, ou alguma outra mudança. Não sei qual o DNA dele atingiu. Pode mudar o pelo, pode mudar muita coisa. Uma evolução. Seria uma evolução. Vai atrapalhar a vida dele? Sim, não, neutro, tanto faz. É uma evolução. Entendi. Então, qual é a diferença básica de mutação para evolução? Mutação para evolução? A mutação tá ligada somente com a genética. Uhum. A evolução, Peguei. Peguei ele. Fisguei. agora você me pegou. Porque, ao meu ver, para tentar até te ajudar, eu vejo muita evolução como um conjunto de, não só genética, né? Como você disse, mutação está ligada com a genética, mas um conjunto de fatores que agregam novas mudanças, né? Então, não só depende da genética, depende do ser humano estar instaurado numa civilização que tenha fogo, que tenha caça, que um animal esteja numa colônia onde eles têm uma função. Adaptativa, né? Seria uma coisa entre você designar uma função e com essa função você designar um ambiente. Aliás, o ambiente é você designar uma função dentro de uma comunidade. Você gera uma evolução. Então, vamos lá. A mudança genética ela pode ocorrer e não alterar nada, Uhum, certo? sim. A evolução em si vai dizer, com a seleção natural, se esse indivíduo vai sobreviver ou não. Se ele vai conseguir transmitir uma prole, né, naquele ambiente. Se ele vai conseguir sobreviver a ponto de se reproduzir. Então, Isso é evolução. eu vejo muito que evolução é um contexto de tempo e espaço grande que você faz uma evolução acontecer. Mutação é uma peça amostral dessa evolução. Isso. Né? Então, assim, você tem
uma pequena unidade ou uma pequena colônia que está sendo analisada que gerou uma mutação, né? Mas não são os vírus, né? Uma pequena colônia gerou uma mutação. Ela não é uma evolução, mas uma mutação gera uma evolução. É isso? Levando por consideração dos vírus? Isso, basicamente isso. Na verdade, mutações geram a evolução. Mas a gente consegue observar isso em pequena escala também, tá? Não só em grande escala. A gente fala muito da evolução humana em grande escala porque a gente vive 80 anos, então é mais difícil de observar. Uhum. Sim. Mas a cada nova geração, basicamente, é uma evolução diferente. Você não é exatamente igual ao seu pai ou sua mãe. Você tem É. mudanças, seja comportamentais ou físicas ou fisiológicas. Você falou até das pontas, estou com um negócio na minha cabeça. Cara, imagina o quão louco seria um ambiente, porque você, em certos recortes do tempo que a gente não conhece, você tem algumas coisas ou não, você tem plantas e animais que não se adaptaram, né? Não evoluíram. Logo Sim. eles existiram, eles deixaram de existir por algum motivo, seja por ineficiência no ambiente, seja por predação, né? Imagina uma planta que não funciona como as plantas normais. Ah, nem imagina, não é muito legal isso. Tipo, ela deixou de existir porque ela não é de um formato que as plantas são hoje em dia. Elas não têm a mesma base. Mas a planta, sei lá, ela tem uma haste que ela voa. Aí ela se finca em outro lugar. Tá ligado? Que Pode ser legal. que tenha existido também muita coisa, porque tudo que está evoluído hoje é para aproveitar ao máximo tudo que tem. É, É porque, tipo, um exemplo, se aconteceu, ela simplesmente achou um lugar onde ela fosse, desse pra ela ficar ali, só habitou naquele lugar e foi evoluindo. Não viu mais necessidade de fazer essa mudança cara, de é muito ambiente. bizarro como interage quimicamente, cara. Falando, você falou isso agora, eu lembrei das gimnospermas. Diminui as pernas. As sementes dela, semente entre aspas, né? Elas se reproduzem assim. É legal, né? O pinheiro, por exemplo, É muito legal, cara. ele cai, aquele negócio lá, e aí às vezes o vento empurra e É, gimnosperma, esperma semente, semente que germina, né? Uma coisa assim, é, gimnosperma. Então ela cai, germina, vai. Caraca, muito top. E de novo, essa simbiose de organismos que eles se adaptaram. E dizem que o início da evolução da vida na Terra foram os fungos, né? cara, não exatamente os fungos, diz que foi uma cianobactéria, Cianobactéria, que agora é eu preciso de ajuda. basicamente uma microalga. Uma Calma. microalga, basicamente. E é muito interessante. Eu tenho uma hipótese aí rolando há já bastante tempo que eu acho muito interessante sobre o início da vida, Ó, né? Conte-nos. Que tava toda a química lá misturada nos oceanos, e aí o vento foi empurrando o mar, fazendo misturar, e aí bateu um raio, e aí misturou tudo, e assim foi formando a primeira vida na Terra. Foi basicamente isso. Eu acho essa hipótese muito interessante, mas não é uma teoria comprovada ainda. Eles já conseguem reproduzir em laboratório, mas ainda não é algo 100% certo, mas interessante. Foi perfeito tu entrar nesse tópico. Partindo da primeira vida na Terra, essa diversidade que tem hoje em dia. Tipo, o povo africano, o povo europeu, o japonês. Sabe explicar mais ou menos como foi acontecendo essa diferença entre povos? Porque na África o povo tem a pele mais escura, porque no Japão o povo tem o olho puxado. Então, do Japão, não tenho certeza, mas a questão da cor de pele, acreditava-se que era a pessoa com pele mais escura tinha evoluído para em lugares quentes. Na verdade, Se é adaptar. justamente o contrário. Com a biofísica, a gente sabe muito o aspecto de luz, que a cor mais escura, ela absorve e segura mais o calor. E as É? cores mais claras refletem o calor, não segurando. Então, hoje em dia acredita-se que é o contrário, as pessoas mais escuras evoluíram em lugares mais frios para Caraca, absorver o calor no pouquinho que entrava e segurava. As pessoas brancas evoluíram em lugares mais quentes, né, para refletir aquele calor, para não ficar preso no você corpo. pensar que teve uma grande era, né? Na Pangeia, onde tudo era junto, que tudo teve uma era glacial, né?
Eu não sei exatamente quando os seres humanos entraram ali, mas existiam muito mais gelo do que tem hoje, né? Sim. E aí foi isso, né? A gente surgiu na África, todos os seres humanos, só que era a Pangeia. Todos os continentes eram ligados. E aí essa separação foi alguns seres humanos, entre aspas, né? Foram Proto-humanos. pra, foram para florestas úmidas, outros foram para desertos, e assim foi a evolução, seleção natural. Pressão de predadores, alimento, temperatura, clima, tudo isso influenciou para a mudança. Agora, do povo coreano, porque eles têm os olhos puxados, eu não Dos realmente não olhos sei. claros também sabe explicar? Mutação genética. Que Mutação. foi só se. Foi mais ou menos um norueguês, né? Na altura É, da eu, atual eu Noruega, estudei um pouco sobre que. isso, eu vi que foi por lá mesmo. Me corrija se eu estiver errado. Foi Não, foi. esse tipo de mutação que gerou uma instabilidade nos olhos, porque né, os olhos mais claros são não muito preparados para ambientes mais claros. Só que lá na Europa você não tem incidência de sol como você tem em outros lugares onde os seres humanos habitavam. Então lá surgiu melhor uma adaptação e eles continuaram. É, a cor dos olhos é mais ou menos a mesma Ancestral. explicação da cor de pele. Então a gente tem um ancestral em comum. Hoje em dia, né? É, É estudando, difícil, mas tem estudando um isso ancestral também, em eu comum. vi que não existe olhos pretos. Muitas pessoas falam, ah, meus olhos Não, são castanho escuro mesmo. castanho escuro. Interessante. Pretos não podem existir porque você não teria como, né? Toda a incisão de cor e reflexão, né? De É, repente acho que tem os olhos pretos, mas não, é castanho escuro. Achei isso interessante não também. tem, não tem preto, olho preto, não. Uhum. Sobre essa questão da evolução, se for dos asiáticos, os povos lá do Oriente, principalmente aqueles que vivem no Japão, principalmente, que eu vi uma pesquisa uma certa vez, que boa parte da amostragem é, mostrou que. Amostragem mostrou, né? Boa parte da amostragem dizia que os japoneses têm uma enzima dentro do estômago ou do intestino, se eu não me engano, acho que é estômago, que gere melhor as algas pelos anos e anos de consumo. Você tem hoje em dia seres humanos mutados, né? Eu não lembro, acho que é Cabo Verde? Não, acho que não. Acho que é Oriente também, perto das Filipinas ali, que eles conseguem nadar e aguentar né, a respiração por muito tempo. Tem isso, né? Sim, tem, sim, tem. É, eu vi Os essa. mergulhadores de não sei de onde. Eles ficam com 5, 6. Quantos minutos? Eu nem. Eles ficam mais Eles Caraca. de ficam 5 muito, muito minutos. tempo Mais de debaixo 5 d'água. minutos Cara, se debaixo eu ficar d'água. 20 segundos, parece que eu tô sendo estrangulado. Porque da nação deles, quando eles existem como seres humanos civilizados, eles vivem dos mergulhos e da pesca. Na Caraca. Mariscos, teoria de essas coisas. Lamarck, seria essas pessoas estavam mergulhando e aí por isso ficaram mais resistentes. Essa seria a teoria de Lamarck. Darwin diz o contrário. Darwin diz que provavelmente as pessoas que não aguentavam ficar muito tempo morreram, Não É. passaram as peças pra frente. não conseguiram reproduzir e os que ficavam muito tempo debaixo d'água conseguiram reproduzir e aí logo todos ficaram assim, né? É, dos olhos verdes na Noruega, o pesquisador falou a mesma coisa, que possivelmente aquela pessoa que tinha aquele olho atraía mais fêmeas, né? Ele usou esse termo, Isso aí eu e não lembro. conseguia reproduzir melhor e assim foi se expandindo mais. Isso Que aí era eu mais não. atrativo e foi conseguindo se expandir mais por aquele local. Isso seria uma seleção sexual. É isso. Isso ocorre bastante na natureza. Inclusive, há algumas hipóteses que ocorre também na espécie humana atualmente. Que é a mulher escolhe os homens por alguma característica física e isso causa uma pressão evolutiva. Isso é muito observável Não só física, né? Mas em outros aspectos outros também. aspectos. Isso tem tudo a ver com o movimento alfa. Tem tudo a ver com. Outros não preferem um alfa para se interessar, se preferem com outros quando tem uma, uma cultura de isolamento, né? E vocês que são de psicologia, vocês são muito de analisar comportamento humano, né? Sim. Eu sou menos, eu gosto de analisar o contexto social. Uhum. Mas a base da psicologia, do Mas, empirismo é isso. é, Inclusive, uma das teorias de cognição iniciais vieram da teoria do Darwin do impulso também. Do Freud, do Darwin, de você ter ali um movimento de cognição porque você evoluiu para tal, né? Isso até foi um tema que a gente está separando aqui para pesquisar antes. Você tem a psicologia evolucionista, né?
A gente não gosta muito dessa psicologia por definição, mas é uma psicologia que se originou com base darwiniana, neo-darwiniana, né? E que trata, até tem até um texto aqui, né? Que o Pondé falou sobre, né? O filósofo Pondé, Uhum. Alexandre Pondé. Somos uma espécie pré-histórica, perdida nas redes sociais e nos shoppings. Nossa cultura e hábitos se transformam mais rápido que nossas genes, né? E Interessante. quando você lida com psicologia evolucionista, é uma abordagem teórica, então ela não necessariamente foi para a prática ainda, não necessariamente foi para a prática ainda, e aí é um âmbito da ciência social e natural, ciências naturais e sociais, né? Sociais e naturais, perdão, que examinam a estrutura psicológica a partir de uma perspectiva evolutiva moderna, né? O objetivo é o comportamento humano. E você analisa traços psicológicos humanos são adaptados de acordo com as evoluções, né? Adaptações e mutações, a diferença. Mecanismos de psicológicos. Muitas teorias que a gente aborda hoje com o estudo de motivação e emoção, até a gente fez, né, alguma coisa de Uhum. motivação e emoção. Motivação, emoção, pensamento, a gente não utiliza mais a base completamente biológica que Darwin propôs ou outras pessoas vieram com o movimento. Uhum. Esse aqui é um resgate de algumas abordagens que tratam o corpo humano como, né, a parte biológica do corpo humano como um fator determinante, né? O estudo do hábito, coisas do tipo. Mas a gente tenta a maior parte das abordagens práticas analisar o modo de estigmatização de movimentos, né? A TCC trabalha muito com isso, teoria cognitivo-comportamental. A TC, que é a teoria comportamental, né? Terapia comportamental, que é diferente da TCC, é muito nome. Eu sou horrível com siglas, horrível com siglas. Eu sou horrível com datas. 1800, né? É, por aí. Um século. Dentro Senhor. daquele século ali aconteceu tal coisa. Mas, e Darwin foi um grande gênio, de fato. A parte da psicologia, eu não sei se cabe colocar Darwin, porque Cabe. O cabe. problema é quando você coloca Darwin e coisas sobre arquétipos de evolução, você entra num tema muito complicado chamado eugenia, aonde a gente tem um grupo de estudo que fica, né, discutindo sobre reforma psiquiátrica e os ideais nazistas e Heidegger, que foi um cara da escola de Freud, por exemplo, né, tava ali colado com ele, que apoiou a campanha nazista e trouxe a psicologia social como um peso e junto com a psicologia genética, né, de você ter genes mais. E eles pesquisaram durante anos antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, né, entre esse preâmbulo da Primeira com a Segunda, com, com base em comprovações de que povos europeus arsênicos eram mais evoluídos do que outros povos locais. Logo, eles tinham toda a autoridade de fazer algo, né? Ah, entendi. É difícil lidar com Darwin e teoria da evolução porque é muito fácil deturpar isso fora de um ambiente acadêmico. Exatamente. Tipo, dá pra Nem trabalhar, mas fala. tem que tomar cuidado. Qualquer comentário soa-se como eugenia. Eu entendo porque, por exemplo, a questão do conceito de evolução é totalmente errado fora da academia, né? É. Todo mundo acha que evolução não é coisa boa. É só coisa boa. Não pode ser coisa ruim, não pode ser coisa neutra. É só É uma coisa boa. sociedade positivista, entrando na psicologia de novo, né? A sociedade, você se sente culpabilizado às vezes quando você deita na cama. Só deita na cama, porque você não está sendo produtivo, não está sendo positivo, não está gerando alguma coisa. Né? O sistema de evolução é sempre tentar trazer isso de novo, trazer completude, sabe? É como se você precisasse de uma evolução para ser completo, sendo que, como você mesmo já disse, é o ápice que a gente está de evolução. Nós e todas as espécies em volta de nós que sobrevivemos até hoje. Como eu havia dizendo, uma geração sempre está mais evoluída do que a outra. Independente se é perceptível ou não. Uhum. Uma coisa que eu tenho percebido, cara, no tempo de hoje, é que as crianças não estão tendo mais catapora. Antigamente era normal isso. Hoje em dia não vejo mais com tanta frequência. Sim, algumas doenças são erradicadas por fatores naturais e atualmente com a medicina moderna, né, com as vacinas, tem algumas doenças que estão desaparecendo. Isso é muito interessante. No caso da vacina, voltando àquele assunto, seria uma mutação ou evolução? Vacina é um negócio muito louco, né? Seria uma evolução social, né? Científica social. Seria uma evolução científica social, mas a vacina nada mais é do que
ele coloca um vírus de amostra dentro da vacina. Se você fosse se infectar normalmente, seriam milhões de vírus ao mesmo tempo. Uhum. A vacina não, é só uma É uma dose. pequena amostragem de um É. vírus para o teu corpo falar, tá, então é mais ou menos assim que bate nesse. É, É tipo você fazer um teste pra prova, é. né? Tipo, então a prova vai estar mais ou menos igual a esse teste. Entendi, vou me Onde preparar pra ela. vamos preparar para ela. O Isso. organismo já sabe mais ou menos onde ir. Não vai ficar perdido. É basicamente isso. Se você, por exemplo, se alguém espirrar perto de você, não vai estar te passando um vírus, vai estar te passando milhões, milhares Uhum. de vírus ao mesmo tempo. Agora a vacina não, coloca só um, porque o seu corpo consegue se defender de só um. E aí é como se fosse um professor dando aula pro seu sistema imunológico para se defender. E não existe cura para principalmente vírus, né, no caso das vacinas. Não existe. A cura é o nosso próprio corpo. A nossa imunidade. Não Acho isso existe. top do corpo humano, né, cara? Não existe Eles têm o remédio para poder de vírus. regeneração. É surreal. Eu acho surreal um vírus existir, cara. E ele não ser considerado um ser vivo ainda, Cara, cara. isso é uma discussão ainda Caraca, grande. top. Não, a gente não sabe se é vivo ou morto o vírus. É bizarro isso, né, Porque cara? o conceito de ser vivo é ter pelo menos uma célula, ser unicelular. O vírus, Ele- ele parece que eu vejo muito a geração, nova geração, digamos assim, as novas gerações daqui pra frente vendo e não sabendo identificar se o nome vírus veio do vírus de computador ou o vírus veio do nome vírus, né, patologia, né, patológico. Isso me lembra quando a computação surgiu, que quando vinha um vírus no computador, a gente perguntava se deixar desligado ia matar o vírus. Ah, sério? Eu passo por isso até hoje. Não é quando eu me iniciou, não. Caralho, é muito Ah, que engraçado, isso, cara. Passo até hoje. Mas, cara, então, assim, o vírus não tem nenhum mecanismo que uma célula tem. Complexo de Golgi, núcleo Eu celular. lembro disso. Eu Não, lembro o disso. vírus não tem. Eu tô muito Então, feliz. a biologia não sabe se o vírus é um ser vivo ou um ser morto. E mesmo assim, no caso, o vírus, ele evolui. Ele consegue Ele evoluir. muta, evolui. Cara, isso que é estranho, né? Não é um ser vivo, mas evolui. Porque ele tem RNA, DNA. Então, acontecem mutações. E a evolução tá ligada com a mutação. Os softwares evoluem, a inteligência artificial evolui, não é um ser vivo também. É. Aí ela aprende, né? A inteligência artificial, ela aprende de acordo com estímulos que são dados a ela para resolver. E com base em cálculos super dinâmicos, milissegundos, né? Algoritmo, né? Nanosegundos hoje em dia, conseguem estabelecer uma rota melhor. Quando você trabalha com redes neurais de Python, né, minha área aí de atuação, Uhum. você trabalha com bibliotecas que fazem uma esquematização de dados, assim, que te assusta. Você consegue fazer um bot com algumas perguntas e respostas e treinar ele. Interessante. Você consegue fazer isso. E não necessariamente ele vai aprendendo. Às vezes ele dá uma resposta que você não planeja. Sério. Teve um Caraca, professor chega a ser meu assustador isso aí. Teve um professor meu que ele tava treinando ele tava mostrando um vídeo, né? Ele hoje em dia trabalhando na Google lá no Canadá. Que isso. Gênio. O cara é muito bom, até Outro hoje. nível, né, cara? O professor Rodrigo, ele fala inglês, espanhol, alemão e francês e português com fluência, assim. Caramba. O cara, Absurdo. pô, incrível, né? Aí ele tava mostrando uma pesquisa que estava sendo feita com inteligência artificial, que era um robozinho, né? Tudo isso inteligência artificial digital, nada. Então imagine um ambiente 3D, aonde tinha um espaço 3D e eles fizeram o robozinho ser senciente, pseudo-senciente aquele espaço. Então ele sabia que ele tinha uma parede, ele não podia passar. Interessante. Então assim, ele pertencia. Aí o robô, ele interagia com escrita, né? Então ele conversava. O robozinho era como se fosse uma barrinha de chocolate com algumas rodinhas, 6 rodinhas. E ele tinha Caramba. um modelito. Aí ele mesmo foi se adequando e se modificando. Então ele fez umas patas como se de aranhas, assim. As rodinhas em cada mão. Isso em 3D. Isso em 3D. Pô, Tipo assim, maneiro. consigo me agir melhor dessa forma. Ficou parecido com uma aranha. Né? Só que eram seis, era um inseto, né? Eram seis. Eram três pares de pata, não quatro, né? Uhum. Pelo que eu me lembro. Aí eles fizeram vários desafios. Tente, inteligência artificial, tente rodar em duas rodas. Ah. Aí ele, tá, eu consigo rodar em zero. Quê? E a inteligência mostrou para os caras como é que rodava em zero. Ela mostrou, botava as rodas para cima
e fazia no teto, com Caramba. aerodinâmica. Ele falou assim, não, eu te dou uma solução melhor, eu consigo rodar em zero patas. Você me dando duas, eu consigo mais. Caramba. Então, assim, isso por quê? Eles treinaram a ela até essa objetividade competitiva que a gente tem. Tipo assim, você me dá 20% de algo, você me dá 20 pontos por algo, eu quero fazer 40. Me dá 20%, eu posso reduzir a 10. Então ela tá bem criativa, então, né? Cara, você vê que pequenas coisinhas geram o pessoal que joga The Sims, né? O The Sims, ele é uma inteligência artificial em alguns pontos, aonde os próprios Sims sabem de algumas coisas que são perigosas para eles, dependendo do quanto tempo você joga e quanto tempo você treina isso com outros programas. Alguns Sims, se você treinar eles e fazer uma coisa meio Skinner e Pavlov, que são pessoas da psicologia que interagem com biologia, né? Não sei se você já passou seus estudos por eles, né? Comportamento operante. Operante e radical, comportamento, né? Condicionamento. Você faz isso com Condicionamento. cachorros, por exemplo, cachorrozinhos. Ah, tá. Gatos, cachorro, treinamento. Aham. Então o Skinner ele é um cara que fez a gaiola, né? Uma gaiola onde você tinha reforço positivo, reforço negativo. A galera que trabalha com TCC estuda todas essas práticas, né? Aham. Então assim, se o ratinho fosse pegar comida, ele dava um choquezinho na grade. Então ele entendia que era um reforço negativo toda vez que ele fosse pegar comida. Aí ele via a reação do ratinho. E quando ele ia beber água, ele não acontecia nada, então ele bebia água sempre. Aham. Aí quando ele apertasse um botãozinho ali, uma alavanquinhazinha, bonitinha, caía comida. Aí o reforço positivo, né? Ele batia e o negócio vinha. Aham. Recompensa positiva. Aí toda vez que ele sentia fome, ele fazia isso. Isso é bastante usado pra educar cachorro e gato, né? É literalmente o condicionamento radical. O reforço positivo e negativo pode ser uma mãe que bate no filho, ó. Tirou 2, apanhou. Força negativo, não vou tirar 2. Isso era uma coisa que eu ia Tirou falar. 8, toma um Isso. prêmio, pode ficar na rua até mais tarde. Força positivo. É Só que usado bastante. aí no caso, né? Nesse caso aí é crime. Não é, mas é usado com muita frequência. É usado com muita frequência. Não citem o É, nome das mães. você. Pô, a mãezinha do café. Marcelo, a mãezinha do café. Não, minha mãe Marcelo. não faz isso não, coitado. Minha mãe era só reforço positivo. Mas eu fui criado assim também. Nosso Só reforço. positivo. Cara, nós temos isso no nosso mercado de forma não óbvia, cara. Você trabalha pra ter dinheiro. E você tem Sim, dinheiro pra trabalhar em outras coisas. Mas você trabalha. basicamente. Então você tem um reforço positivo, aonde você é melhor um pouquinho em alguma coisa que você faz, você ganha uma promoção. É basicamente isso, né? E a gente se sente útil pra sociedade, a gente E se sente melhor. o capitalismo consegue, a filosofia capitalista consegue em alguns momentos te convencer tanto que você precisa do dinheiro que você gasta, que eles falam que você gastar o dinheiro é mais fundamental do que você ganhar o dinheiro. Basicamente, é mais recompensador. É mais Sim. recompensador. Você precisa ter dinheiro por quê? Porque senão você não vai ter dinheiro. Como assim? Não é lógico, você não vai ter dinheiro se você não trabalhar. Mas se você não trabalhar e não ter dinheiro, você não vai adquirir coisas com seu dinheiro. Exato. Exatamente. E aí tem toda aquela propaganda dos produtos. Porque tu não fica nem feliz quando cai o salário caiu na conta. Tipo assim, cara, o que que eu vou comprar com esse salário? Você fica mais feliz quando cai dinheiro na tua conta ou quando você quita alguma coisa? Cara, eu fico feliz quando eu pago. É. Eu tô cheio de. Caiu dinheiro na conta. Paguei tudo sobre isso. Vai, Neuro, fala zerado. serotonina, vai. Fala serotonina. Serotonina. Serotonina, ficou aquela sensação de serotonina. Aliviado. Plim! Forcei um sininho Cara, da mas neurociência. é verdade. Não tinha percebido isso, mas eu fico mais feliz depois que Será, as contas do mês estão pagas. Aí sobrou aquele dinheirinho pra me fazer uma gracinha do que. será que pagar a conta libera ocitocina? Ocitocina é uma coisa que não é usada assim. Ocitocina é Pagar a liberada com os conta. sentidos. Toque, visão, olfato, Mas a ocitocina, paladar. a função principal dela é você ter espasmos dos músculos, né? É, Então, assim, isso gera serotonina. Essa ocitocina gera prazer, né? Isso é mais isso. atrelado aos seios femininos, né? E às Sim. gônadas. Ah, Então, é uma coisa bem verdade. mais sexual, digamos assim, né? Bem gonodóica, do que algo relacionado a Seria mais ter nos músculos, né? um prazer. Sim. É verdade, é verdade. Serotonina é uma coisa bem mais abrangente, tanto que você tem quimicamente como explicar as consequências sintomáticas de uma depressão por ausência de serotonina, de criação, Ah, melatonina com sono, né?
Melatonina que vem da própria serotonina, né? Age ali junto. Mas por que que eu tô falando isso? Por que que eu puxei esse bonde, né? Porque salvar os pandas Salvar os pandas. é uma atitude nobre ou a gente, né? A gente é recompensadora pra gente como sociedade cuidar de uma espécie que obviamente não está em estado de evolução. Cara, se você for falar de conservação comigo, cara, é super importante conservar todas as espécies do planeta Terra. Concordo? Por quê? Todo mundo, todas as espécies estão ligadas, de alguma forma. Sim. Mas falar, o que que tem a ver o panda comigo? Olha, você come. De alguma forma, como que chega essa comida até você? Alguém planta, com semente. Onde essas pessoas conseguiram essa semente? Então você vai pensando nisso, uma hora chega no panda. Sim. Todos nós estamos ligados. Todos os seres vivos. Então, cuidar do nosso, de todas as espécies, cuidar do nosso planeta é a mesma coisa que cuidar da sua casa. Você prefere o quê? Cuidar da sua casa ou ir morar em outro lugar? Prefiro cuidar da minha casa. Você prefere ir para uma colônia na Lua ou pensar que a E Terra. Marte, melhor Marte, porque Eu no acho texto muito, atual. eu acho interessante essa ideia de morar em Marte, mas pra tu ver como são o pensamento dos seres humanos, preferem mandar a gente pra longe, correr o risco Do que de ir você pra longe, do que consertar não, do que conservar. conservar a nossa casa. Quando você mata uma espécie, quando você coloca uma espécie em extinção, é a mesma coisa que você está quebrando uma parede da sua casa sem motivo. É. Quebrar um móvel seu sem motivo. Igual fazem com. Matam um rinoceronte. Por causa daquele pedacinho Do chifre. chifre É um dele. chifre, É, né? aí é que tá Matam um tubarão por causa da barbatana. Só. As baleias quase foram Caraca. o extintas por causa ódio, da né? gordura. É. Cara, e a questão do rinoceronte é mais cruel do que matar o rinoceronte só por aquilo. Eles não matam o rinoceronte. Eles tiram, igual os elefantes, e ele não tem como se proteger no ambiente natural. Aquilo ali Eles tiram o chifre. é muito essencial pra ele sobreviver. Sim. Gente, É tortura. aí o pessoal fala, "Ah, mas aí você tá falando que não tem regra na natureza." Eu já ouvi isso, cara. Ah, então você tá tirando o instrumento de combate dele, né? Sim. Não só, né? Combate é pra Ele reprodução. quebra coisas. Ele mexe em árvores com chifre. Gente, a natureza não é fofinha, não. A natureza É, é cruel. Os É, animais se é. matam mesmo, é Mas assim, o normal, é argumento natural. da galera nessa situação é tipo assim, ah, então você tá incentivando o bicho a brigar, né? Ah, já é uma frase meio estranha. Mas assim, isso eu ouço, né? Infelizmente eu ouço. Mas a parada é que o chifre não é usado só pra ataque, né? Isso aí é a galera da fofofauna que a gente chama. é tipo tirar o dente do É, leão. é, É tipo assim, ó. é a galera, Fofofoda. a galera que só se importa com gato e cachorro e acha que o mundo é assim. Que todos os animais são extremamente dependentes igual gato e cachorro. Não é assim que Porque, tipo assim, funciona, exemplo, vamos cara. tirar os dentes de um leão e falar, tá bom, só tirei o dente, tá vivo, vai lá. Aí como é que ele caça? Como é que come? Exatamente. É É. mais esse lado do óbvio. As pessoas elas tendem a falar assim, é óbvio, mas o óbvio ele é subjetivo a cada situação de cada vivência. Ca- Então o chifre ele não é usado só para combate. O Não. chifre é usado para tantas outras coisas no animal, né? Desse exemplo da árvore, que ele bate na árvore para cair alguma fruta, que ele usa para escalar em algum lugar, Não sei se sabe? serve pra ele acasalar também atrair uma fêmea pelo chifre, não Dependendo, eu sei. não sei, No né? caso, eu também não tenho certeza, mas no caso dos bovinos, dos bois são, Sim, o o chifre. chifre O é alce também, né? atraente Os para as alces Se fêmeas. crescem faz isso também. num boi, um boi que no caso não tem chifre, provavelmente tem menos probabilidade de reproduzir. Sim, é a seleção sexual que eu falei. Então não se defende, tem menos probabilidade de reproduzir, então matou o bicho. Sim. É tortura. É a mesma coisa que eu quebrar os seus braços e falar, vai lá, come aí. Ah, Se vira. você tem pés. É, Use. Você tem um ancestral em comum que usa os pés. Faça. se vira. Quebrar teu braço só porque eu quero. E dane-se, se vira. É basicamente isso. E, cara, proteger a natureza é proteger a nossa casa. Eu concordo 100% com isso, mas eu levantei essa indagação porque falar de coisas na teoria entre a gente é muito bom, praticar já é um pouco mais difícil. Mas você leva para um âmbito onde as pessoas só não importam com isso, por quê? O panda, isso foi uma discussão levantada há muito tempo atrás, já vem se discutindo. As pessoas não realmente se importam com o panda.
Eu tô usando o exemplo do panda, mas tem outras espécies que Pô, são menos cara, valorosas porque você tá falando da fofofauna, né? O panda é fofinho. Pô, panda as serpentes, panda por é fofo. exemplo, É verdade. a serpente tem que ser preservada e muita gente olha pra isso como se fosse um demônio. As Cara, serpentes no isso aí tem Brasil, a maioria. muita conexão também com a igreja, né? Porque a serpente enganou a Eva, e tem pessoa que olha pra serpente de uma forma tão. Parece que tá vendo um demônio ali no chão. Cara, eu acho incrível quando as pessoas falam: olha, a serpente, ela vai comer um ser humano. Cara, ela não vai comer um ser Isso humano. varia Isso é muito. mentira, isso é Cara, é caô. capaz de matar a bichinha A serpente, ela não come ser humano. Ela pode comer cachorros grandes. Tem serpente que tem essa capacidade. Mas, cara, a maioria dos animais da natureza odeiam a carne humana. Né? Não temos mais predador natural. É por isso que somos 8 bilhões hoje em dia. Yep. Não temos predador. Os tubarões também não gostam da nossa carne. Sim. A maioria dos ataques é porque eles confundiram Foca. Com com, com com outro alimento. animal. Depois que ele vê. Por isso que eles não chegam a comer, eles dão uma mordida e não termina. Geralmente deixa lá. Tipo, ah, não era o que eu pensei. Aí vai É. embora. Normalmente, quando o tubarão tá na fase jovem, adulta ali, que tá na fase de experimentar alimentos novos, e aí tem um ser humano dando sopa, ele fala, opa, vou experimentar. Aí arranca um braço ou uma perna, Não é o que ele não queria. gosta. Alguns tubarões até vomitam Uhum. a parte do ser humano. Mas no caso da cobra, ela não tem a capacidade de engolir um ser humano adulto inteiro. Acho que só é uma bem gigante do A meio do questão mato das lá. É. serpentes, cara, E, tipo, além de toda a mitologia por trás, não vou levar a igreja, não. Vou levar a mitologia de todas as religiões e todas as seitas e todos os, né, que você não tem só o cristianismo como exemplo disso, mas o principal função, fora essa parte mitológica, é você ter a confusão de ambientes. Então, assim, você pensa que nós temos uma cultura colonizada e colonizador, né? Então, na Europa você tem serpentes que são só de olhar elas te matam. Europa e África. Você tem ginásio, você tem vários outros tipos de animais serpentoides, né, reptilianos, que são extremamente venenosos, que tem vários casos. Chegou na América Latina ou um outro país, né? Geralmente na América Latina é bem latente isso. E acho que o quê? 60% das serpentes nacionais não são venenosas. Não sou peçonhentos. eu acho que é por aí mesmo. Eu não tenho Peçonhentas, certeza, verdade. não. Peçonhento. É uma porcentagem absurda. Por quê? Sim. Aí alguns mais antigos vêm por ritos e tradições que a cabeça triangular da serpente é demonstração dela venenosa, né? Mas não necessariamente. Você tem serpentes que fazem mimetismo, que é uma estratégia evolutiva. O mimetismo é a estratégia genial de tudo dos seres vivos. Me explica, me explica. O mimetismo nada mais é do que um ser vivo, ele acaba aparecendo com o outro de forma não porque quer, não na lei do uso e desuso do Lamarck, tá? É mais. Eu quero ficar com a cabeça triangular pra parecer com a cobra venenosa. Não é bem assim. Por exemplo, existem sapos que têm a cor, que são bem coloridos. Uhum. Isso é um claro sinal de veneno. É, Qualquer Espanta. predador vê um sapo, um animal extremamente colorido, ele vai fugir, porque sabe que é venenoso. E alguns animais conseguem evoluir para ficar colorido sem ser venenosos. Justamente para sobreviver de predadores. Que o predador, quando vai ver, vai confundir com os sapos venenosos. Mas eles coral não e falsa são. coral, né? Exatamente. Existe a Flores, plantas, isso é absurdo, cara. Eu planta acho é isso assim mesmo. maravilhoso. Cara, eu tava falando, vocês que são de psicologia, vocês analisam o comportamento humano. Mas se vocês analisar o comportamento animal, vocês vão ver que é muito parecido A gente com parte o desse ser A humano. gente pressuposto. parte o Skinner usa É muito Nem só o parecido. esse Skinner, estudo. mas você analisa as cognições humanas por emoção, vendo o que que é cognição, o que que são emoções. É aquilo que é partilhado entre os seres vivos. Então, assim, você tem é, um cachorro, um macaco, seres assim de filos diferentes em geral, né? Um cachorro, um gato, um rinoceronte, um gorila, macaco, chimpanzé, nós temos as mesmas reações faciais para alguns estímulos. Nojo, medo, Sim, Tristeza. tristeza. nós Cachorro, seres aquela humanos carinha. temos essas emoções de forma mais complexa, mais forte, digamos assim, mas Não, mas eu não tô nem falando das emoções, falando do comportamento, da Não, expressão Expressão. é de facial. expressão facial. E só hoje em dia que a gente foi descobrir que isso é derivado da amígdala cerebral. E antigamente não era atribuído, né? A amígdala cerebral, ela faz parte de um circuito endócrino, né, Sim. que vai e também de reconhecimento de perigo,
né, o sistema límbico. Sim. Que, cara, Que olha, é eu estudei. presente em todos os mamíferos. Sim. Não vou dizer em todos os animais, porque eu não conheço todos os Eu adoro animais da mamíferos. natureza. Mas, como eu falei com você, Pedro, outro dia, que os mamíferos eles são muito parecidos. Em tudo, em geral. Anatomia e fisiologia. A diferença é pouca. E até em comportamento. Então, se você analisar assim, tu vai ficar. Cara, tu fica deslumbrado, porque basicamente só muda a morfologia. Só o formato. Sim. De forma geral. Isso é muito interessante, cara. Isso me deixa Então, alucinado. por isso que quando a gente personifica pesadelos em seres reais, eles são mais medonhos. Possivelmente. Acho que sim. Você transforma ele em visceral. Você traz ele para a realidade. Witch, a coisa, do Sim. Stephen King. Você tem uma criatura amorfa que olha para você, vê o teu medo e ela se corporifica naquele medo. Caralho, eu não vi esse filme. Eu tenho que ver ainda. O livro é bom, só que é muito grande. Ah, Mas assim, eu tenho essa ideia também, por exemplo, por que filme de terror amedronta mais? Você não consegue, se você analisar bem, amedrontar com coisas do além. Você consegue. Mas Mas se você analisar criticamente, coisas do além você não pode palpar. porque a gente só vai até onde a capacidade humana consegue pensar. E a gente pensa muito baseado no que a gente vê no dia a dia, na realidade. Parecido com animais, com plantas, com insetos, parecido com humanoides. A regra mais básica do cinema é pegar uma coisa que é asquerosa, um conceito popular, aranha, inseto, né? Louva-a-Deus, essas coisas, e transformar em tamanho real. Um para um pro ser Uhum. humano. É tão simples. Ou pegar uma característica marcante de um ser e colocar num ser humano, fazendo uma mutação. A Basi- mosca, no filme, Basicamente o que a a obra. mitologia egípcia fez, né? Pronto. Colocou a cabeça de animais e Eu falou que eram adoro. deuses. Chegamos no ambiente que eu gosto, é piração astral. A gente foi de evolução pro panda até seres egípcios com cabeça de cachorro chacal. Por que chacal? Por que o ser humano? Porque o ser humano está fazendo parte de um ciclo com o chacal que come come não, ele cavava para pegar as carniças dentro de um cemitério comum. O chacal ele pega essas presas por ser, né, um canis, né? E leva. Então, só pode ser, trazendo para o universo humano, um ser que seja tanto chacal quanto ser humano. Pega duas características. É, pega do ser humano, que é o que que eles mais conheciam na época, né? A gente mais conhece, e traz um animal que tem alguma, digamos, habilidade especial que o ser humano não tem. E aí mistura esses dois morfologicamente, né? Aparência, pra dar a ideia de um deus, E aí talvez. a gente vai direto pro Japão, onde você tem seres na moderna e contemporânea ciência, onde não são junções de animais, mas são junções de robôs. Que é interessante. São mechas. As mechas. E aí você tem a filosofia de um mecha. Eu sempre adorei analisar a filosofia de um mecha evolucional, porque ele não nega a evolução do ser humano. Ele fala assim, você não precisa colocar um grande braço e fazer um braço que tem uma serra elétrica, ou trazer um braço que faz alguma energia, coloque assim de fonte de energia. Não, você é um ser humaninho dentro de um grande esqueleto, exoesqueleto de máquina. Você não evoluiu, você tem poder. É diferente. É diferente. Oi, Oi. tá muito bonito, Marcelo. Agora vamos mudar de assunto, então, voltar pra evolução. Eu vou voltar pro panda, porque eu gosto desse assunto do panda. Eu Vou ia, voltar pro fa- eu panda. ia falar sobre alguma coisa polêmica. Tá bom, gosto. Oi. Aí atiçou nossa curiosidade. Vai, vai. Panda, depois a gente fala de você, em algum momento. Se a gente evoluiu, por que ainda existe macaco? Marcelo, leva pra você. Cara, Tem Marcelo que ser está girando polêmico. seus dedos na mesa, delicadamente. É um modo de pensar muito, muito peculiar. Marcelo não consegue formular uma frase, está pensando nesse momento. indignado porque Indignado. nas escolas, assim, na nossa infância, é ensinado isso na escola. Você veio do macaco. Quem te veio do macaco? Né? As pessoas não entendem isso. O que é? Você veio do macaco, então, mas pararam de evoluir? Eu vi um estudo, não sei se estou certo, me corrija se estou errado. Viemos dos primatas, não necessariamente do macaco, correto? Absolutamente correto. Viemos de um Só que o ancestral que é o comum. macaco?
O que Maca... caracteriza, o que é uma característica do macaco? É exatamente assim que a gente trata na psicologia. Por quê? Como? Quem é? Eu não O sei, eu que sei é? que Então, primo dos primatas. Cara, isso é ensinado muito errado. é Você muito errado. perguntar pra qualquer um, a gente veio do macaco. Tipo, E a evoluiu do gente não veio macaco. do A gente veio macaco. do macaco. Tipo, É caraca. que você tem faixas de criação. Eu sou contra isso, né? Mas eu entendo a lógica. São faixas de aceitabilidade para de acordo com a sua faixa etária e nível de conhecimento de mundo. A ideia era você entrar numa instituição, estabelecer um conhecimento e ir agregando conhecimentos. Era modular. Era você criar uma Ah, base. Com base nessa base, né? Com base, né, nessa criação, você mais um pouquinho. Porque se você destruir a mente de uma criança que está aprendendo ciências agora e dizer que ela é partida em trigonometria, física, geometria, pô. química e biologia, você quebra a criança e ela vai falar, ok, eu não sei nada. Vai fazer a criança entrar em Aí você colapso, fala assim, pô. não, veio do Colapso. macaco, o mundo surgiu de uma explosão. Tá bom, dá. Só isso tá bom pra você, vai. Segue a vida. Eu não sei se é errado também, eu não tenho licenciatura, eu não sei como é que funciona o jeito de ensinar, mas é, assim, com uma visão universitária, uma visão de um adulto, isso está completamente errado. Nós não viemos do macaco. É, Nós viemos de um primata em comum. Sim, todos nós somos primatas, isso é um sim. fato. Nós temos mais de 98% de semelhança genética com os macacos. Isso é claramente que somos iguais. A diferença de um ser humano pro outro é tipo menos de 1% de genética. Cara, eu vi uma foto de um chimpanzé sem pelo. É, cara, É igual, idêntico, mano. idêntico. Musculoso. Eu queria ser. Aí tem um chimpanzé, a coxa toda definida. Eu malho pra ficar com a perna igual daquele chimpanzé ali, cara. Então, Chimpanzé não é macaco. Quê? Engraçado, né? é, é, É Chimpanzé não um. é macaco. é, Não é um macaco, é primata. é um É um primata primata, isso. mas não é um Cara, macaco. é É muito engraçado igual isso. sem pelo. Tu olha assim, é surreal, mano. É surreal. Os músculos, o desenho é É idêntico. muito idêntico, cara. É igual, Aí você exatamente começa a igual. entender o terror do. Eu tô trazendo muito terror de terror, legal. Uhum. Tem alguma coisa comigo. Você entende o planeta dos macacos agora. Que eu acho esse filme Que incrível. eles eram baseados nos chimpanzés e não são Tô nem macacos, mas aí. tudo bem. É em primatas. São primatas. Aqui, ó. Musculatura. Parece o César do Parece Planeta o dos César. Macacos. Então, assim, a gente não veio do macaco, isso tá completamente errado. Mas a gente evoluiu de um primata comum. A gente é outra espécie. O que define espécies? Quando esses dois se juntam e fazem um ato sexual, né? Não conseguem se reproduzir, porque dá incompatibilidade genética. Ou seja, o gene que está ali no espermatozoide não consegue penetrar no óvulo. Por exemplo, se eu tentasse me procriar com um chimpanzé, não daria certo. Não Não. daria certo. Entendi. E isso é o que diferencia as espécies. Por isso que nós somos espécies diferentes. Mas lá no período da Cretáceo, eu sou péssimo com algumas coisas. Então, Paleolítico não é. eu não lembro. Enfim, quando a gente estava no tempo das cavernas, os Homo sapiens se reproduziram com os Neandertais. Isso é uma coisa interessante também. A gente é ensinado que além da gente vir do macaco, nós fomos outras espécies. Não, tipo, você tem o Neandertal, você tem o Australopithecus, né? Você Isso, e tem. a gente conseguiu se reproduzir em algum momento com eles. Hoje em dia, se você fizer um mapeamento genético em um ser humano, provavelmente ele vai ter gene de O Rhesus, né? Neandertal. O Rhesus positivo e negativo no teu sangue. Vai ter. E aí a gente não consegue se reproduzir com outros primatas. Por isso que a gente somos espécies diferentes. Mas lá atrás a gente era primata tudo igual. Era tipo papai, mamãe, se reproduziu, aí nasceu duas crianças totalmente diferentes. E aí isso foi se espalhando, espalhando até que dividiu. Aí gerou espécies diferentes. Aí temos o ser humano e os outros primatas. Isso é que diferenciou, não viemos do macaco. Mas sim, os macacos são nossos primos. Aceita Sim. que dói menos. É igual o cachorro ser primo do lobo. Igual o gato ser primo do leão. Eu acho Eu engraçado. não tenho problema. Eu me sinto até bem. Tem um filme que é o Senhor Eu Raposo. também não me Hum, incomodo nem um não me pouco com isso. incomoda, não. Já assistiram o Senhor Raposo? Não. É um filme de stop motion, eles fazem uma comédia, né? Eles acham um lobo lá de períodos glaciais, assim, um lobo à distância. E as raposas são inteligentes, né?
Aí ele, look, olhem garotos, é um lobo, ele deve respeito, não sei o que. Aí o lobo não responde, né? É toda uma forjada pra ter uma grande comédia em volta, né? Aí ele fala, ei, vocês me entendem? E o lobo para assim, lupus, lupus, vulpes, vulpes. É o filho, a família lupus, lupus e vulpes, vulpes. Aí, torcemos por vocês. Aí o lobo vai lá e a única coisa que ele faz é levantar a mão também, assim, Cara, torcemos por vocês. isso é muito legal. É tipo assim, somos primos, sabe? É assim. Gostamos de vocês, vocês gostam da gente. Tipo, vocês estão em ambientes mais difíceis que a gente, tipo, vocês gostam. Essa é a piada, né? Tipo, vocês podiam estar igual a gente, vulpes, vulpes, mas vocês são lupus, lupus, vocês estão aí. Então, assim, parabéns, estou com Longe de vocês, mim. longe de mim. É muito divertido. Mas só pra dar contexto aqui, eu falei que eu sou primo do macaco e eu aceito numa boa, mas você não deve usar isso pra ofender uma pessoa só porque tem outra cor, não, tá? Pelo amor de Deus, Não, hein? Não, bem ressaltado. é, Falando sobre lobos, eu acho interessante também como muitos adestradores, não pesquisei a fundo como é que foi que eles aprenderam isso, mas para adestrar os cachorros, eles observam muito como o alfa age na matilha. Tem isso. Eu estava lendo um livro sobre isso e o cara observava muito o comportamento do alfa e tentava. Ele replicava isso com o cachorro dele, até sobre o cachorro tem que comer quando você. Tipo assim, você tá mexendo na comida dele, não pode vir até você. Você tem que deixar ele comer, igual o alfa faz, para ele entender que você tá dominando ali e o cachorro não querer achar que é o dono daquele território ali, sim é você. E isso, se você parar pra analisar o comportamento de alguns cachorros, eles praticam isso já naturalmente com seus donos. Tanto que se você der uma ordem, ele faz sem você treinar. Se você mandar ele, der um grito com ele, ele vai abaixar a cauda, vai ficar meio com medo. É, realmente. Isso é natural deles. E algumas pessoas tentam trazer isso pro contexto humano, né? Eu sou um macho alfa, que eu sou. Na verdade, a gente Não funciona. os Né? primatas não funcionam assim, dessa é forma. Nós não verdade. funcionamos assim. Eu acho interessante que tem um estudo que já fizeram com macacos sobre. Cara, não sei se não foi no livro que eu li sobre a nação dopamina, mas o relacionamento deles ali não foi o Wesley Delanogari que falou isso. Uhum. Fizeram um estudo onde colocaram um macaco com certo status social, sabe aquele macaco Sim, líder ali popular, tem um. Sempre e o tem. outro que não era um comum, mediano ali. Uhum. Esse que era comum, ele tinha mais probabilidade de ficar deprimido e ansioso, mais triste. Ele estava falando sobre a pobreza, ela é prejudicial para a saúde, Mental, no caso. prejudicial para a saúde mental. E tem um estudo que fala sobre isso. Ou Interessante. seja, eles estavam também reparando no comportamento dos nossos primos, os macacos, fazendo uma análise com o nosso comportamento. A mesma coisa, o cara olhou o lobo ali, alfagino, para tratar para agir com o cachorro dele. Isso que eu acho muito interessante também. E eu também acho muito interessante. A gente tem muito que aprender observando os outros primatas, porque eles têm o comportamento de um líder, mas não é um alfa. Tem uma diferença. Tem diferença. O alfa do lobo é o macho que tem a sua esposa e os seus filhotes. Sim. É familiar. Agora, no caso dos primatas, é um líder que tem diversas fêmeas e alguns machos são como é que se fala a palavra mesmo? Subordinados, Subordinados. mas não necessariamente da mesma família. Como se fosse uma empresa, Basicamente. mas é semelhante. A única diferença é que Family's tem. business. Não tem diferença não, é isso mesmo. Eu ia falar que ia ter diferença por causa da Tem muita orgia, diferença. mas. Eu quero trazer um penúltimo tema pra gente discutir, pode ser breve ou não, pra gente instaurar o último tema que é a pergunta polêmica, né? A sua opinião sobre ela, que é entre evolução, você sempre tem um xizinho nessa questão que é criação. Criacionismo e evolucionismo. A careta que você fez foi maravilhosa. Cara, a gente já refutou o criacionismo. O criacionismo Sim, é algo que acreditam que sempre existiu desse jeito e sempre vai existir desse jeito. E mas a não são. evolução é mudança, então a gente já viu várias mudanças. Já foi quebrada essa teoria.
mas você está levando a questão religiosa de criacionismo. E aí, o criacionismo no ramo das ideias. Você cria algo com base em algo para poder existir outro algo, e com base nesse algo que você criou, existe outro algo. Um exemplo disso, você cria um conceito de uma ideia que você trabalha com ela, você deixa um fungo se proliferar, e com base nesse fungo, você teve uma ideia que poderia ser possível, você cria uma colônia de fungos que você pega e gera uma vacina. Com base no ramo das ideias. Então, em alguns pontos existiram ideias criadas, mas eu não sou muito a favor desse conceito de criar ideias, porque quando você fala assim, conceito popular de evolução, as pessoas acham que Darwin inventou a evolução. Ele não inventou a evolução, Maldito porra. Newton que inventou a gravidade. O cara inventou. Antes disso, as coisas não caíam no chão. Einstein complicou muito nosso universo. Pô, então, tipo, eles não criaram isso. Eles entenderam o processo da natureza, entenderam os planos de Deus para religiosos e conseguiram traduzir para a espécie humana e nomearam. Foi só isso que aconteceu. Sim, mas em quesitos tradicionais, assim, tirando a parte cristã da situação, né? Não só a religião de, de Oriente Médio, né? Mas um exemplo de origem de mundo, um criacionismo do ovo cósmico, que tem várias outras mitologias, onde o universo ele vem de um ovo cósmico que se expande, se estoura, se nasce. Meu Deus. Ele nasce, ele se expande, e isso tem um pouco a ver com que anos depois a ciência foi entender como o Big Bang. Não é ruim, não é uma mentira. Não é totalmente certo, mas como esse criacionismo pode influenciar? Porque a gente se atém muito à situação mais comum existente na nossa cultura, o cristianismo, né? Mas cada mitologia, cada religião, cada situação tem uma origem de mundo diferente. Mesmo, eu não estou em critério de ser verdade ou não. Eu estou em critério de dizer academicamente a importância de cada um deles, sabe? Então, se pensar assim, de alguma forma, algo, algo foi criado, né? Só que eu particularmente, eu não acredito nisso, né? Uhum. Eu acredito muito na ciência e eu não tenho religião. É, eu, sinceramente, em algum ponto teve que ser criado, mas precisamente pode, pode ou não ter sido por alguém. Pode ter sido aleatório, pode ter sido diferente. Não precisa ter um ser que criou, por exemplo, o Big Bang. É porque, partindo disso, é bom não pensar nesse assunto, até para quem é É, religioso e para quem não é. Mas é aí que tá, eu não Cair estou no. discutindo Não, religião. é, mas até para quem é religioso, isso aí, fui indo mais a fundo da. dá muita ruim, né? Dá ruim, Até o né? do Por ovo. exemplo, Mas Agora esse ovo. Esses termos. Quem botou esse ovo ali? Como é que nada tem um ovo e. é é a porque fala, filosofia, né? Trazendo a biologia para a é filosofia, a porque biologia falar para a biologia. sobre essas coisas eu não imagino falar sem pensar em religião, meio que pra mim tá muito ligado, sabe? Falar em criação assim, eu penso logo em religião. Pense que existe um adendo extra para religião, né? Não só religião, mas mitologias em geral. Sim, O que distancia a gente de religião para mitologia é você pensar no mundo grego. Você sim, ter todas Zeus. é, os arquétipos da criação humana. Literalmente uma pessoa chegou lá e falou assim: Zeus, o trovão acontece porque Zeus tem a potência dos trovões e tem toda aquela grande história. Que grande história? Senta aqui que eu vou te contar. Eu acho que nesse caso aí das mitologias greco-romanas, eu acho que o ser humano não entendendo a natureza, criou-se, meio que humanizou a natureza para poder tentar explicar facilmente ou tentar entender facilmente. Por isso, por exemplo, caiu um trovão uma vez e todo mundo, caraca, que é isso? Ficou sem entender nada e aí falou, alguém falou, deve ter inventado Zeus. Poderoso, destruiu uma árvore Ah, inteira. Ele parece um ser humano, mas ele consegue controlar essas coisas aí Ele está que entre nós. machucam. O Ah, cérebro tenta achar uma resposta lógica para as coisas que sim, acontecem. Os deuses americanos, né? A obra de Neil Gaiman, teve até uma representação agora em série,
que ele trata muito sobre essa ideologia de deuses antigos e deuses novos, né? Que deuses novos seriam categorizados como rodovias, empresas, comércio, capital, Tecnologia. tecnologia, né? Que eles evoluem também. Aí vem a grande coisa que eu queria trazer também, né? Deuses evoluem. Cara, Era tudo para essa pergunta, acredite. Deuses evoluem. Por quê? Se deuses evoluem, significa que Zeus, que a gente interpretava, evoluiu para uma ciência que trata de raios, eletrotécnica. Entende mas, o que eu digo? mas aí entra outro conceito dos deuses americanos lá. Hum, Se ninguém acredita mais, esses deuses estão mortos. exatamente. Agora tu imagina um contexto onde você tem os povos escandinavos que trabalham com essa ideologia do escasso. Você não tem pouco, você não consegue muito, você tem que tornar algo, qualquer tipo fonte de alimento natural, completamente intrínseco a você. Tanto que a vaca na Via Láctea, o nome da nossa Via Láctea, é uma mitologia onde é uma vaca mesmo, Via Láctea, a vaca cósmica. Ah, É nórdica. todos os planetas da Via Láctea têm nome de deuses Uma romanos. homenagem. A Via Terra, Láctea vem Pluto. dessa mitologia, né? Nórdica. Tem outras mitologias que utilizam a vaca como, né, a primordial, mas acho que é mais latente isso. Mas você vê, por exemplo, a cultura cristã é, sendo instaurada nos primeiros séculos depois de Cristo na Europa, e você vê os nórdicos invadindo numa cultura mitológica onde o combate levaria eles a um ápice superior. Qual cultura Valhalla. que iria sobressair sobre a outra? Num quesito histórico. A gente viu aí que a Inglaterra hoje em dia é como se fosse o Brasil. São várias ascendências e descendências de povos diversos, Assim, né? Saxões, né? Os povos originários ali da Anglia, a ilha de Anglia, a ilha de Brasil, nesse conceito sabe? aí, sobressai a civilização que tiver mais evoluída mentalmente. Porque a evolução mental foi um grande boom da evolução humana para a gente poder criar ferramentas. E quanto mais afiadas, mais poderosas foram essas ferramentas para combate, mais a gente sobressai na natureza. Sempre foi assim. Então, a civilização que vai ganhar vai ser a que tiver uma mente maior para criar armas melhores. Tanto que a China inventou a pólvora, né? E aí E- você vê que se distancia do próprio ser humano, que antes era uma lança, bate no peito, você agora não comanda um combate. Dificilmente você vai participar de um combate que é comandado por a pessoa que instaurou o combate. Você tem extensões diversas de vários setores que levam a pessoa a ver a lança. Você tirou a sua mão de contato para uma coisa que, né, avançou a gente por muito tempo, uma ferramenta de combate. Aí a ferramenta de combate você originou armas que podem ser jogadas até a longa distância. sim, Aí de um arco e flecha, por exemplo. E aí você tem com a origem da pólvora um outro distanciamento. Você pode mais longe bater, com canhões. Então eu volto com aquela grande pergunta, né? Evoluir é, em algum ponto, deixar de existir como espécie humana. evoluir. No contexto humano, eu acho que sim, porque o ser humano parece, ao meu ver, uma hipótese minha, tá? Não é nada comprovado. Ao meu ver, que a gente evolui para destruição humana. Sempre. Ghost in the Concordo. Shell. Sempre. Né? O- Fantasma cara, você já assistiu? Ghost Não, in the ainda Shell. não. Ghost in the Shell é uma inteligência artificial, uma androide, que, né, até os replicantes aí do Blade Runner, né, muitas referências, muitas referências. Eu adoro esse tema. A H.G. Wells trabalha muito com isso, que o que é o ser humano se não a própria mentalidade dele, fora o físico. A gente teve toda a história da ciência moderna, perdão, teve essa dualidade entre corpo e mente. É, é uma dualidade muito grande, porque a gente ainda não tem conhecimento pleno sobre o que que é a consciência. E qual a função que ele exerce sobre o corpo. É, Aristóteles falava isso, que é uma função que vem da psique, psicologia vem desse termo da psique, que movimenta o seu corpo. Descartes, anos depois, veio com a ideia de dualidade corpo e mente, onde igualmente a mente exerce função sobre o corpo como o corpo para a mente.
Tudo que eu sei que são eletricidade passando pelos neurônios. Então, Meu conhecimento vai até aí. de forma biológica você fala assim, é verdade. Mas de forma mental, o que que é a mente, o que que é a alma, o que que é o espírito, o que que é a existência do ser humano, Na minha, na minha opinião, a alma, o espírito seria a consciência. e o que que é consciência? Aí é que Viu? complica. É complicado, complicado. A consciência, para muitos autores, até mesmo para mim, eu interpreto como uma verdade, o que é ser um ser humano, o que é ser eterno, é você nunca morrer. Como você nunca morre, já que o nosso corpo é findado à morte, e a nossa mente ela tende Cara, a se defasar. Você é um conceito de ideias, um conjunto de criações. Exatamente, igual porque a gente tá falando de tantas pessoas que já morreram hoje. A gente cita pessoas que viveram anos 1800, é. 1500. Pessoas que não eram pessoas, eram homo sapiens, proto-humanos, Pô, sabe? Darwin apertou a mão de Dom Pedro, cara. Né? Falou que nunca mais pisaria no Brasil. Por causa da escravidão. Aí. Mas, é, muito triste, né? O Darwin morrer com um pensamento assim do Brasil. Mas enfim, Mas era a realidade. é a realidade. Você pensa que o Brasil foi escravagista em uma época onde quase nenhum era, né? É, É um ambiente absurdo. É um tema que, pra tu ver o quão um negócio que as pessoas ignoram hoje em dia, fechou a porta pra gente. Tanta coisa. não faz sentido ter preconceito com nada. Biologicamente falando. Não faz sentido. Mas, falando sobre o conceito de genética, existe um livro que meu professor me falou, só que eu não lembro o nome. Eu vou falar aqui o que está escrito no livro, mas não lembro o nome do Sapiens. livro. Que diz que nós somos, na verdade, uma casca. A nossa consciência é uma casca. E que, na verdade, o nosso DNA está em busca da vida eterna. Profundo demais. E que nós somos apenas o nosso DNA em busca da vida eterna. Por exemplo, se você pensar, o seu DNA já existe há milhares de anos. Então ele basicamente está vivendo para É ele que sempre. é passado para. E ele vai ser passado. Então, é um livro muito interessante, mas eu esqueci o nome. Não tem como referenciar, que droga. Isso é muito interessante, né? Pensar que nós não somos nada, que nosso DNA, que tipo, não tem consciência, não tem nada. Ele só quer viver para É sempre. interessante, mas eu pendo ainda pro lado mental da situação. Eu ainda pendo pra você um conjunto de ideias que você propaga esse conhecimento. Não Sim, excluo um, nem acrescento o outro. Os dois são divergentes em certos pontos e convergentes em uma totalidade. mas aí nesse caso seria só em vida. O quê? Nesse caso aí você sua consciência só em vida. Não, Não? conceito de ideias você morre e está citando pessoas que já morreram. Ah, sim, É, é verdade. ela fala isso, que morrer é ser esquecido. Morrer é o New Gaiman. Morrer é O ser que é, esquecido. o que é você parar de existir se não ninguém se importar com a sua existência? Né? No caso, a gente tá citando pessoas que já morreram, mas é uma em 5 bilhões. Que teve um conhecimento agregado de outros bilhões. É. Agora, no contexto geral, se tu for ver a maioria, ninguém sabe mais quem é. Que já foi. Nós Morreu, precisamos sempre de acabou. um nome. Nós precisamos sempre de um nome para referenciar algo que todos pensam e poucos estudam. É. O que fica, na verdade, eu acho que não é a nossa consciência, mas sim o que a gente pensou em vida. Que Não, a gente propagou. por que que a gente propagou? Porque a consciência, ela tá em constante mudança, certo? Sim. Quando você morre, não tá mais em mudança. Então, o que fica é só o pensamento que a gente teve. Ideias, conceitos. E é aí que eu tô. Cabeça de todo mundo. E que, na maioria dos cientistas, é, não é que vem do nada. Normalmente tem um contexto de um cientista antes dele, anterior. E de anterior, e de anterior. Ele só vai acrescentando ou tentando refutar, e no contrário das ideias. Claro que em algum ponto teve algum que inventou alguma coisa, criou alguma coisa, né? Sim. Mas no contexto geral tá baseando-se em cima de ideias de outros.
Então, o ápice da evolução é Raul Seixas, né? Que viveu há 10 mil anos atrás. É exatamente isso. Com essa conclusão que a gente chega no final de Raul Seixas ser o égide da evolução É. e está vivo até hoje, só é igual o Elvis e Michael Jackson, eles estão em algum lugar que a gente não sabe. Marcelo, ele teve tanta filosofia que ele tava bebendo uma xícara sem café. Ele tava só bebendo, tá no movimento. Falei muito aí, cara, foi mal. Ele... Cara, eu aprendi muito aqui, meu Deus do Muito céu. bom, muito bom. Vamos nos encerrando aqui agora. Magno, obrigado pela sua presença. Tamo junto, pô. Se precisar, eu tô aí de novo, hein? Foi enriquecedor te ouvir. E agregou bastante. Que isso, cara, não sei de nada, não. Só sei que nada sei. Ia lá, roubando ideia da gente. Isso. Sócrates errou. Gente, obrigado pela presença de todos. Espero que esse bate-papo tenha agregado na vida de todos. Vocês possam ter aprendido, nem que seja um pouquinho. Já vai ser o suficiente. Quem chegou até aqui, em breve teremos erros de gravação, provavelmente. E comentem alguma coisa. É difícil fazer aqueles comentários no site. Comentem. Eu tenho que programar, gente. Tá lá por um motivo. Agradeço a presença de todos novamente e tchau. Tchau, tchau. Eu tô no meu ápice, você tá no seu ápice. Mas quando a gente tiver um filho, nosso filho ou nossa filha vai ser mais evoluído que a gente. Não tem jeito. A evolução acontece a cada nova geração. Mesmo que não seja perceptível. O que foi? Você vai ter um filho comigo. O Foi isso, nosso pareceu. filho. Eu tentando me controlar e levar o negócio a sério, tá ligado? Não, é porque quando a gente tiver um Eu não filho, percebi. Cara, eu não percebi. Tá vendo? aí eu, não, tá tudo bem. Ah, ia ser um filho bonitão de vocês dois. Cássio lindo. Parecia um norte. Por que tu não bateu palma, cara, que me interrompeu? É porque eu tava só rindo, mas não tava te mostrando o som. Só que aí eu tentei, eu... Eu não vou cortar isso, não. Enquanto eu boto no final. igual Vocês do... começaram com um papo de abrir o cu. Ah, Do nada. Ó, agora veio... nós estamos falando de sêmen. Vai... Como é que a Isa falou? É uma pulsão libidinosa aqui acontecendo. Eu tô vendo. Eu vou me retratar.